Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria Dari Tópico, seu blog, seu nome, você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos, tá? Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz, agradecido por isso, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, que não existem mais, mas ajudou muitas pessoas no passado não tão distante assim, tá bom? Você que participa do meu trabalho, você que dá um like, você que divulga aí, obrigado você, tá? Você que acompanha o meu blog, tem muitas pessoas inscritas no blog, né? E aqui no YouTube também. Fica à vontade. Gostou, dá um like, não gostou, dá um dislike. Estamos ao vivo em definitivo. Falamos da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos responder a pergunta do Júnior Saraiva, professor Júnior Saraiva aqui. Ele fez um questionamento, vamos responder a ele. Possa ser meu amigo e minha amiga, que seja a sua dúvida. Deixa eu dar um alô pro Thiago Carmo, 01. Obrigado aí, o Kiko 40.000. Obrigado aí pelos comentários. O Ronaldo Pedro, 7701. A Tatiane Santos aí, obrigado. Eu que agradeço, viu, Tatiana Santos? Você falou, a gente já respondeu para ela. Eu que agradeço, tá? Ricardo Gustavo, o Renato César, o Oi Glauci, obrigado aí, tá? Oi Glauci, a Fabiana, professora Pereira, ela é aí de, como chama a cidade ali, pô? Oieiras, né, parece, uma coisa assim, deixa eu ver, Oieiras, né? Oieiras, Piauí. Um abraço para vocês aí também. E vamos responder a pergunta aqui do título dessa podcast. É o Júnior Saraiva, professor. Ele faz o questionamento, possa ser que seja a sua dúvida. Nós fizemos um vídeo recente no canal sobre uma música, né? Ele fez um comentário, não tem problema, tá tranquilo. Ele pergunta o seguinte, possa ser que seja a sua dúvida. Olá, João. Sou pedagogo, estou cursando o último ano em licenciatura. Estou no TCC em História e tenho 2 pós-graduações em História. Eu posso ensinar na área? Veja só, meu caro amigo Júnior Saraiva aí, né? Professor, chama de professor Júnior Saraiva, beleza? Você tem licenciatura em Pedagogia, parabéns, bacana isso. E foi cursar outra graduação de licenciatura, mais 4 anos aí quase aí e tal. Está no último ano, fazendo TCC, parabéns aí, né? Em História. E além disso, por causa do título de pedagogo, fez 2 pós-graduações em História. Você pode ensinar na área? O que é ensinar? A gente vai ensinar aquilo que a gente sabe. Então, a história do ensino médio, do ensino fundamental, tanto 1 quanto 2, você sabe. Então, em tese, você pode ensinar. Você está mais que apto a ensinar a história. Tá certo? De maneira informal. Formalmente também. Por quê? Porque você é pedagogo. Então, aqui no estado de São Paulo, você pode participar das atribuições. E se for outro estado, a mesma coisa. Né? Ou o município. Atribuições para ser professor substituto. Ou professor emergencial. Não precisa ter terminado o curso de História, no seu caso. Porque você completou mais do que 50%. Passou de 50% do curso, você pode fazer inscrição na diretoria de ensino como professor emergencial, tá bom? E você tem a pedagogia. Parabéns. Né? E você tem 2 pós-graduações na área. Então você está apto a ensinar na área. A questão é essa, você está apto. Agora, em concurso público, se você for fazer um concurso público para ser professor de História, se você passar e não tiver formado, você não vai poder entrar. Porque você não está formado. Beleza ou não? Então você precisa estar formado para atuar dentro, na ótica do concurso público. Para ser funcionário público, você precisa estar formado. Mas, para você dar aula na escola particular, para você dar aula aí de reforço, para você dar aula aí como professor eventual no estado, no município, você está mais que apto, muito mais que apto. Parabéns aí, você está um caminho virtuoso aí
A gente fica muito feliz. Aí eu gostaria de citar aqui uma questão do filósofo, economista aí, Hans Hoppe. Ele tem um livro que chama-se Hans Hermann Hoppe, né? Democracia, o Deus que falhou, a economia e a política, né? Ele fala sobre a preferência temporal, né? Essa questão da preferência temporal. Se nós temos a preferência temporal do cérebro de um peixe, é 2 segundos. Então, nosso foco vai ser de 2 segundos. Então, quanto mais longevo tá nossos objetivos, mais nós estamos trilhando o caminho virtuoso. Então, eu quero daqui de Indaiatuba, São Paulo, Brasil, interior, aqui na região metropolitana de Campinas, dar-lhes os parabéns, né, para você, porque você está seguindo um caminho virtuoso aí, academicamente falando, e também intelectualmente falando. A questão da prática em dar aula, eu acho que você deve ter alguma habilidade nisso aí, né? Se você tiver alguma dificuldade, você procure aí resolver essa questão, tá bom? Se você não tem, desconsidere isso que nós estamos falando. Você, doutorado, que está me ouvindo, está fazendo um curso para ser professor, você vai ouvir muita coisa na faculdade, você vai ver tanta coisa, mas o final de tudo é você dar aula. Você vai aprender muita coisa na aula de carro, para você aprender a dirigir, você conduzir um veículo, mas é no trânsito do dia a dia que você vai ter que se mostrar apto, tá certo? Então, eu espero que você esteja bem aí, você é uma pessoa nova, a gente vê os jovens assim nesse caminho virtuoso, muito bacana. Você é um estudante de história, a história é muito bacana. Às vezes a gente vê governos aí que revisitam a história para tentar aí, né, modificar as histórias para manipular as pessoas. Então, você como professor de história e pedagogo, a gente fica muito feliz que você está na retaguarda e na vanguarda, né? Você está na retaguarda no sentido de que eu tenho que revisitar o passado e eu tenho que fazer com que esse conhecimento importante do passado, mesmo do presente, as coisas mais significativas, né, da sociedade, da evolução da sociedade, elas sejam guardadas ali e passadas para as gerações futuras. Porque o que nós estamos observando é o quê? Que aquelas questões que consolidaram as civilizações estão ruindo, né? Como que ruiu Roma? Corrupção para todo lado, meu irmão. Não é verdade ou não? Corrupção, bacanão para todo lado, ruiu. A sociedade, quando vai se degradando, vai entrar num colapso. Então, a pessoa que fez história e, sobretudo, pedagogia, ela tem um olhar que tem que ser um olhar diferenciado. Opa, peraí. A nossa sociedade, como dizia Emílio Durkheim, é um fato social. E certas questões de amizade, de laços de amizade, certas questões de solidariedade, vínculos com as pessoas, cada vez mais, como dizia Bauman, estão ficando fluídicos, né? A relação tão sólida como uma geleia, né? Então, é o mundo que nós temos aí. A gente vê jovens assim, e na contramão disso a gente fica muito feliz, e a gente tem uma esperança aí no mundo. Foi uma grata surpresa essa pergunta que tu fez, né? Por causa da sua... É uma pessoa nova que eu estou vendo, que já está com tudo isso de estudo aí, daqui a pouco está fazendo mestrado aí e dando a sua contribuição de fato para a educação. Parabéns, então, volto a repetir. Você pode dar aula de história, está mais que capacitado para escolas particulares, pode tentar, né? Eventual no estado, no município, para concursos públicos, para ser professor de história, você precisa estar formado. Agora, o que acontece? Você pode fazer os concursos, até chamarem, você já pode estar formado. Então, você vai praticando também. Isso é muito importante, né? O melhor meio de um professor manter-se, as pessoas, quando eu falo isso, elas ficam
brigam comigo, mas João, e a escola particular? Beleza, você vai estudar na escola particular, quando chegar o fim do ano, você me diz aí como que você vai ficar. E o professor ele precisa de uma estabilidade. Parece que é besteira, mas não é. A professora é a mesma coisa. Ela precisa de uma estabilidade financeira, tá certo? De tranquilidade para poder fazer o seu trabalho e não ser ameaçado com o seu emprego. É muito ruim isso aí. Esse clima não é um clima para a educação. O professor tem que estar tranquilo, bem alimentado, com condições de comprar sempre os livros, fazer cursos. Faz parte, né? Do ofício do professor ler livros, fazer cursos, é isso aí, faz parte, né? E quando você tem um emprego que é volátil, ou mesmo como eventual, você vai ganhar muito pouco, você vai ter que ter um outro trabalho, tá certo? Tem que ter um plano B, tá certo? E o concurso público, ser servidor público como professor, é a melhor maneira de garantir essa tranquilidade que faz com que você consiga extrair o seu melhor, com toda a diversidade que tenha. Tá certo? É isso aí. Obrigado aí pela pergunta, obrigado aí pela confiança. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida, isso de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau.